O apóstolo João é lançado num caldeirão de óleo fervente, uma cena inesquecível, com o mundo sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e cada um deles teve resultados incríveis. Mesmo que não houvesse espaço suficiente no mundo inteiro para os livros que poderiam ser escritos sobre isso. Se você ouviu que o apóstolo João foi jogado num caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu, é verdade. Neste vídeo, vamos falar sobre isso. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida, mas o último apóstolo a morrer encontrou um destino muito diferente. O apóstolo João era um dos discípulos mais próximos de Jesus, escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido, dentro da tradição cristã, como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também pertencia ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho que João, pois ele é sempre mencionado em primeiro lugar. O apóstolo João era pescador por profissão. Seu pai era um homem próspero no negócio da pesca e tinha alguns empregados. João provavelmente teria por volta de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e, depois de pouco tempo, tornou-se um de seus seguidores regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade de João, caráter e aparência. Em uma ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Indica que, normalmente, eram homens com emoções controladas, mas em certas situações, a raiva logo se manifestava. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a receber Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, você quer que nós enviem fogo do céu para consumi-los? Em outro momento, alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus estava expulsando demônios. João então foi reclamar ao mestre dizendo: Vimos alguém que em seu nome expulsa demônios e não nos segue, e nós o proibimos. Embora tal afirmação aponte para um temperamento forte, também indica o profundo amor e grande lealdade que o apóstolo João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus melhor do que João, que andou com ele diariamente. Na grande noite da última ceia, ele foi quem reclinou no peito de Jesus e pessoalmente questionou sobre a identidade do traidor. João foi confiado pelo Senhor Jesus com um grande número de responsabilidades e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus em que João estava presente. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, na época da transfiguração. E terceiro, durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar da preparação para a refeição da Páscoa, ou a última ceia do Senhor. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio e numerado com os outros 11 apóstolos. João esteve presente no dia de Pentecostes, o que resultou em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação naquele dia. Seguindo a morte de Estevão nas mãos dos judeus furiosos, uma grande perseguição surgiu contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram dispersos, mas João, junto com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Avançando em idade, temos João que testemunhou a crucificação, a ruína do templo majestoso, e foi preso várias vezes quando sua pregação converteu dezenas de pessoas para o cristianismo. Mas os doutores da lei estavam cada vez mais cheios de ódio contra João por sua fidelidade à causa de Cristo. Eles declararam que nada iria ajudar contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse nos ouvidos das pessoas,
para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos. A voz de João teria que ser silenciada, como a dos outros apóstolos. João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 depois de Cristo, o imperador romano chamado Domiciano surgiu. Ele começou a exigir a adoração de sua pessoa como Deus. Esse foi o primeiro imperador de maneira objetiva a perseguir cristãos, pois aqueles que se recusavam a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé perante as autoridades. As virtudes do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas que o acusaram de ensinar heresias e de ser um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu servo fiel, e nem um cabelo seu foi queimado, da mesma maneira que preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador Domiciano, assombrado pelo grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa na vida de João. A mão da execução pessoal caiu novamente sobre o apóstolo, e por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano, e que apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, ainda serviria como um tipo de presídio de segurança máxima. Na época, os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até que os inimigos de João pensassem que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se a porta para o céu. João tinha a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles, recebeu instruções para transmitir às igrejas para todos os tempos que viriam depois. Após a morte do imperador Domiciano, João foi capaz de deixar a ilha de Patmos e viajar de volta a Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em tal velhice que em seus últimos dias tinha que ser levado às reuniões cristãs. Muitos pastores pregam sobre este milagre no caldeirão da ebulição, mas não há versículo bíblico que nos dá base para dizer que João foi jogado no caldeirão de óleo antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos neste caso é apenas a tradição da chamada Igreja dos Pais da época, afirmando isso. A história de João nos fornece uma ilustrativa vida de como Deus pode usar os trabalhadores idosos. João foi exilado para a ilha de Patmos, quando muitos o consideravam um velho quebrado, um junco cujo tempo de serviço ao reino de Deus já tinha passado. Embora banido das cenas de seu cotidiano, ele não deixou de testemunhar a verdade. Mesmo em Patmos, ele fez amigos e, acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João explora a notável sobrevivência do apóstolo João, que foi supostamente jogado num caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso por intervenção divina. A narrativa se desdobra no contexto da história bíblica, lançando luz sobre o significado significativo do papel de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso duradouro com a fé cristã. A identidade e o papel de João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos mais próximos companheiros de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento. Sua inabalável devoção a Cristo e profunda compreensão de seus ensinamentos moldaram sua identidade como uma figura proeminente dentro da comunidade cristã primitiva. A alegada tradição do Calvário sustenta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte por ser jogado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente saiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele. A intervenção divina que a narrativa sublinha a crença na intervenção divina, pois a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, semelhante aos relatos bíblicos de livramento milagroso, como a história dos 3 hebreus na fornalha ardente.
A missão contínua de João, seguindo sua milagrosa sobrevivência, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a perenidade da fé e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. A história de João serve como um testemunho do poder da crença e do inabalável compromisso dos indivíduos com a sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. Através de sua notável jornada, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Concluímos nossa exploração da sobrevivência milagrosa de João, lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível do Senhor e na orientação mesmo nas mais assustadoras circunstâncias. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis.